Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de edição de imagens com GIMP, módulo Desbravando o GIMP. Nessa aula, continuando a falar sobre ferramentas de seleção do GIMP, nós veremos aqui a ferramenta de seleção livre ou laço, tá? Bom, mais uma vez, antes da gente começar, eu já peço aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de edição de imagens com GIMP que já está no seu segundo módulo aqui no YouTube e que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse módulo dentro de uma sequência lógica. E se você quiser aprender a utilizar o GIMP profissionalmente, nós temos um curso completo de GIMP do básico ao avançado em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom galera, então aqui eu tenho uma imagem. Então primeiramente, nós temos que ativar a ferramenta. Então existem três maneiras de você fazer isso. Você vem aqui no menu de imagens, ferramentas de seleção, seleção livre. Você selecionou, você ativou a ferramenta, né? Você pode ver aqui pelo cursor do mouse que tem uma forma de laço. Essa é a ferramenta de seleção livre, que também é conhecida como laço. Outra maneira de você ativar é vindo aqui no menu de imagens e aqui no ícone de ferramentas. Você clica aqui nessa setinha e aí você seleciona aqui a opção seleção livre. Ou então pressionando aí o atalho de teclado F, né? Você pressionando a tecla F do seu teclado, você também ativa essa ferramenta, beleza? Então como é que a gente pode manusear essa ferramenta? Então para começar, o que você tem que fazer? Você tem que selecionar aqui e estabelecer o primeiro ponto da sua seleção. Então vamos supor que eu queira selecionar aqui esse frango. Então eu vou estabelecer o meu primeiro ponto aqui. Então, a partir do momento que eu estabeleço o meu primeiro ponto, eu tenho duas formas de fazer essa seleção. Mantendo o cursor do meu mouse pressionado, eu vou arrastando para fazer um desenho à mão, uma seleção à mão, ou dando um clique no primeiro ponto para fazer uma seleção poligonal. Então eu vou mostrar a vocês como é que faz a seleção à mão livre. Então eu vou estabelecer meu primeiro ponto aqui. Estabelecer aqui o meu primeiro ponto, ele criou um pontinho amarelinho, tá vendo? Vou permanecer com o botão esquerdo do meu mouse pressionado e vou arrastar o meu mouse de forma a fazer uma seleção ao redor desse frango, dessa área. Então, conforme vocês podem ver, eu estou arrastando o meu mouse e estou fazendo aqui uma seleção à mão livre ao redor aqui desse frango. Beleza, estou fazendo aqui o desenho ao redor. E aí, quando eu chegar aqui no meu primeiro ponto, eu solto aqui o mouse e aí ele faz já a minha seleção, tá vendo? Então você pode utilizar essa seleção para fazer a seleção à mão livre. Só que quando você faz a seleção à mão livre, o mais indicado é que você utilize o tablet. Essa ferramenta ela é melhor utilizada quando você utiliza um tablet gráfico, né? Como eu não tenho aqui um tablet gráfico, eu estou mostrando a vocês com um mouse mesmo. Mas o ideal é você utilizar essa ferramenta aí em um tablet gráfico, beleza? Então eu vou remover aqui essa seleção. E aí eu vou colocar aqui uma outra maneira de fazer essa seleção. Então novamente eu vou estabelecer o primeiro ponto da minha seleção aqui, só que eu vou dar um clique e vou soltar. E aí o que acontece? Sem pressionar o botão do meu mouse, quando eu arrasto o meu mouse, ele traz aqui, tá vendo? Essa linhazinha aqui. E aí quando eu, sem pressionar o botão do meu mouse, eu só arrasto o mouse, ela traça aqui uma seleção poligonal, tá vendo? Então, vamos supor que eu queira estabelecer essa linha poligonal aqui. Dou um clique aqui, só um clique. Ela estabelece um ponto. E aí, sem pressionar o mouse, eu vou arrastando ela para baixo, tá vendo? É uma seleção aqui, um traço poligonal.
Vou estabelecer mais ou menos aqui, vou dar mais um clique com o meu mouse, estabeleci mais um ponto. Vou trazer para cá, vou dar um clique aqui, e eu vou trazer aqui para cima de forma a ela encontrar aqui o meu primeiro ponto. Quando encontra aqui o primeiro ponto, dou um clique, ela fecha aqui a seleção. Tá vendo? Então são dessas duas formas que você pode utilizar essa seleção, para fazer uma seleção à mão livre ou para fazer uma seleção poligonal, beleza? Bom, e aí as opções dessa ferramenta, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa seleção poligonal, vou fazer novamente aqui uma seleção à mão livre. Beleza, eu fiz aqui a seleção à mão livre, e aí nas opções da ferramenta o que acontece? Ela aqui não tem opções específicas, né? Ela só tem as opções que são comuns às demais ferramentas aqui de seleção. A opção de anti-serrilhamento e a de nevoar bordas, que vem desabilitada. Quando eu habilito aqui a nevoar bordas, ela abre aqui o raio. Por padrão, o valor desse raio é em 10, mas eu posso configurar aqui da configuração que eu quiser, por exemplo. Então, eu dei aqui com 50. Se eu habilitar aqui a máscara rápida, note que aqui eu tenho uma suavização dos pixels que ficam aqui na fronteira com as áreas não selecionadas, tá vendo? Então, as opções de ferramentas aqui da ferramenta de seleção livre, elas só possuem as opções aqui que são comuns aqui às demais ferramentas de seleção, beleza? Bom, galera, e com isso nós encerramos aí mais uma aula, ok? Mais uma vez aí eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, indique para um amigo seu, né, que esteja interessado em aprender uma ferramenta de edição de imagens e edição de fotos, mas não tem condições de bancar uma ferramenta paga. Indica para ele o GIMP, porque o GIMP é uma ferramenta livre, acessível, extremamente profissional. E indique também esse curso para ele, porque assim você vai estar ajudando a gente a alcançar o maior número de pessoas possível, beleza? Então, fico por aqui. Vejo vocês então na nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês e até lá!